Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta parábola nos conta a história que quando Jesus entrou dentro do barco, passando para outra margem, Jesus entrou dentro do barco e ali Jesus dormiu. E estava ali naquele barco Pedro, Tiago e João. E de repente veio sobre o mar um vento tempestuoso, onde assolou todo o mar com grandes ondas, uma tempestade terrível, onde até mesmo os discípulos, que eram Pedro, Tiago e João, que já eram experientes, que estavam ali dentro daquele barco, eles ficaram apavorados, que eles nunca viram uma fúria tão grande de um vento tão forte e o mar em revolto, a fúria do mar, de maneira que as águas já estavam entrando no barco. E Jesus estava lá dormindo. E de repente os discípulos não sabiam o que fazer, foram até Jesus e acordou o Senhor Jesus e falou para o Senhor: nos socorre, não vê que estamos perecendo? Aqui nós paramos para ver o quão pequena muitas vezes é a nossa fé. Muitas vezes quando nós estamos passando por tantas lutas, por tantas adversidades na nossa vida, que nós nos esquecemos que quem nos guia, que quem nos guarda, que quem nos livra é o Senhor Jesus. Nós esquecemos que muitas vezes Ele está conosco no barco. Por que temer a tempestade e o vento e as águas do mar, se quem está no barco é Jesus? Porque eles esqueceram desse detalhe, que Jesus estava no barco. Então, quando Jesus está no barco, não adianta, não precisa se desesperar, porque Ele vai te socorrer, Ele vai apaziguar o vento, Ele vai apaziguar a tempestade, Ele vai repreender o vento e a tempestade. Mas muitas vezes, diante de tanta tribulação, diante de tantas adversidades que passamos na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós nos esquecemos que Jesus é maior do que o vento, que Jesus é maior do que a tempestade que vem sobre as nossas vidas. E diz mais que quando eles acordaram Jesus, e diz a palavra, e despertando do sono, Jesus repreendeu o vento, dizendo: te aquieta, cala-te vento, te aquieta mar. E nesta hora veio sobre os discípulos um grande temor, onde eles diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles se questionaram, porque eles estavam com Jesus a todo tempo. Jesus ali fazendo os prodígios e sinais e maravilhas, curando enfermos, libertando os oprimidos dos demônios, ressuscitando mortos. Mas diante de um fenômeno como esse, de uma tempestade, de um vento forte e do mar, a fúria do mar, diante desse fenômeno, eles caírem em si um temor. Eles não temeram, não ficaram temerosos quando Jesus repreendeu os demônios das pessoas. Eles não ficaram temerosos quando Jesus curou os enfermos, mas eles ficaram temerosos diante do milagre que o Senhor fez ali dentro daquele mar, repreendendo o vento e a tempestade. E eles temeram e questionaram: que é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que está conosco? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Eles ficaram ao mesmo tempo temerosos e maravilhados, porque nunca viram tanta autoridade e poder em um homem. Mas não sabia eles que não era só um homem, era o próprio Deus que estava ali com eles. Não sabia eles que era o próprio Deus que estava ali guardando eles e livrando eles. E diz mais a palavra do Senhor que, quando ele levantou e repreendeu o vento e o mar,
tudo se acalmou. Veio a grande bonança, uma paz, tudo voltou ao normal. E eles ficaram perplexos, mas felizes, porque Deus deu livramento. Eu quero te dizer, com base nessa palavra, que não importa o sofrimento, não importa a luta que você está enfrentando, não importa se é a enfermidade que tem assolado a tua carne, a ponto de você achar que não vai mais ter saúde. Se é a luta qual você está enfrentando financeira que você acha que você não vai ter, mas escape, mas saiba e creia que Deus é o Deus do de repente. Deus, ele vai dar a vitória na hora certa. Deus, ele vai despertar do sono na hora certa. Deus, ele vai te dar a cura e a libertação na hora certa. Deus vai apaziguar essa tempestade, repreender esse vento no tempo certo, para mostrar o seu amor e seu poder, para mostrar quão grande e tremendo é o Senhor. O milagre, ele vem do de repente. O milagre, ele acontece no momento que nós não esperamos. O milagre, ele acontece no momento no qual muitas vezes a nossa fé está por um fio, mas o Senhor vem e nos fortalece, o Espírito Santo vem e nos dá força, porque ele vai te dar a vitória, ele vai te tirar dessa luta, desse embaraço, que muitas vezes a vida sua está de pernas para o ar, que você não sabe como resolver as situações, os problemas que têm surgido. Ele vai te dar escape, ele vai te dar vitória, ele vai te dar uma estratégia, ele vai te dar um toque, o qual você vai ser esclarecido diante de qualquer problema que você está enfrentando. Ele vai te dar entendimento, ele vai te dar sabedoria para solucionar. Ele vai te dar escape, ele levantará vidas para te socorrer, ele levantará vidas para te ajudar no que quer que seja. Não tema a tempestade, não tema o vento. Te aquieta, te acalma, porque o Senhor Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, não precisa temer, não precisa ficar atemorizado, não precisa ficar entristecido, que ele vai acordar e vai repreender este mal. Ele vai dar o escape, ele vai dar a vitória. Confia no Senhor. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor e o mais ele fará. Descansa teu coração, porque o melhor do Senhor está por vir. O melhor do Senhor está por vir. Ele te diz mais que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, eu perdi tudo, perdi minha casa, perdi meu casamento, meus filhos estão cada um para um canto, eu estou sozinha, abandonada. Ei, descanse em Deus, você não está só, o Senhor é contigo. Confia no Senhor, renova a sua fé e sua esperança ouvindo e descansando no Senhor. Busca a Deus em oração, que ele vai te fortalecer. Descanse em Deus. Eu sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes vem luta sobre as nossas vidas, que a gente acha que vai sucumbir, que a gente acha que é o fim, que a gente acha que não vai conseguir, mas o Senhor é o Deus que te dá vitória. Ele é o Deus que muda a direção do barco, ele é o Deus que muda a direção do vento, ele é o Deus que apaziga o vento, ele é o Deus que muda a minha e a tua vida no tempo e na hora certa. Então somente descansa e confia. Então somente descansa e confia no Senhor, porque ele vai trazer a paz, ele vai te dar o sossego, ele vai tirar esse tormento do teu caminho, da tua vida, e ele vai te abençoar. Recebe essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.